seja bem-vindo ao nosso programa Expressão Livre. O ano de 2018 acaba de começar, mas como sempre, tem aquela dúvida de o que ele nos reserva na questão da espiritualidade. Por isso, o nosso tema de debate de hoje será sobre o autoconhecimento e as energias para 2018. E vou apresentar para vocês então as nossas convidadas. Ao meu lado está a Fabiane Vinck Porto, ela que é formada em psicologia pela Unisc e trabalha em seu consultório exclusivamente com atendimento psicoterapêuticos e atua na área da psicoterapia quântica e vibracional. E do meu outro lado está a Nara Thier, ela que é empresária e diretora dos programas Trocando Ideias TV e Expressão Livre. Fabiane, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. E Nara, obrigada então por aceitar o meu convite, né? Depois de tanto tempo. É verdade, hoje eu pulei daí de trás aqui pra frente. Vamos conversar então, meninas, ver o que vai acontecer para esse ano de 2018. Fabiane, a gente percebe então o movimento das pessoas em direção do autoconhecimento, né? Cada vez mais. Sim. É perceptível no teu consultório essa busca nas terapias? O que as pessoas procuram quando vão até lá? Muito. Então, assim, gostaria de agradecer o convite. Eu estava conversando com a Monique que, em geral, eu não gosto de estar assim aqui. Então, acho que são duas que pularam de lá para cá, né? Verdade, porque, assim, não curto muito. Mas, enfim, acho que é importante a gente estar divulgando também esse movimento das pessoas e de fato, está acontecendo cada vez mais essa busca das pessoas em direção a esse autoconhecimento, essa necessidade e que ela se coloca também de forma macro, em especial pelos astros, esse desejo assim muito forte do encontro com a sua alma. E nós, terapeutas, estamos aí para poder dar esse auxílio através das ferramentas, das mais diversas. E eu acho que é o que mais tem aparecido, esse desejo, de fato, de encontrar o seu caminho e como isso vai se dar, como vai ser. Aí depende da busca de cada um, né? Do seu encontro com o seu eu, das formas como a pessoa vai chegar, do momento de vida que ela está. Né? Porque também tem as suas escolhas, tem aquilo que a pessoa se propõe, né? Até onde ela se permite chegar também, né? Porque então, o mundo muda tudo, né? Exatamente. As pessoas querem entender por que as coisas estão acontecendo, porque às vezes não justifica, né? E tão rápido, acontece, né? Exatamente. Essas mudanças, a maneira como ocorre e por que acontece, né? Sim, sim. E eu acho que agora a informação está disponível, né? Então, não aprende quem não quer. E às vezes quando a gente não aprende, a gente sempre usa, né? Pelo amor, a gente aprende pela dor. Então, são livros, são grupos, é o Face, é a mídia que está disponibilizando coisas que antigamente a gente tinha nos livros, né? Então, hoje está tudo à disposição para as pessoas e a quantidade de pessoas também que estão indo para essa área, trabalhando nessa área, com cursos, com oficinas. Então, está tudo aí. Basta que as pessoas queiram se abrir para essa oportunidade de aprendizado. Isso é uma coisa que já vem de muitos anos, Fabiane, e vai ficar mais forte agora de 2018 em diante? Eu imagino que desde 2012, assim, com essas aberturas de portais energéticos, ela começou, né? E a partir de 2008 e agora muito intensamente, né? E 2018 vem com essa energia porque a regência é de Júpiter, então uma expansão muito grande, uma energia muito diferente do que a gente estava o ano passado, né? O ano passado foi um ano mais fechado, um ano muito centrado em crise, em limpezas, questões kármicas no sentido de aparecer as coisas. E agora não, agora é no sentido de resolver as coisas. Que são fases assim, né? Sim. São tipo como se fossem décadas, mas não é esse o termo correto. Diz que são tempos assim. Tem níveis de consciência, eu acredito. De tempos em tempos, assim, regem algumas coisas, exatamente. Né? Um tempo as pessoas aprendem, outro tempo que vão administrando, né? Na verdade, cosmicamente, a gente pode entender que há uma questão mais homogênea do que está acontecendo no geral, mas aí depende muito das pessoas, como cada um vai trabalhar com isso, porque tem pessoas que não percebem nada, elas continuam como se nada tivesse acontecido, elas continuam trabalhando simplesmente para ganhar o salário, né, para ter, e elas não percebem que algo acontece.
né? Então, são níveis de consciência diferente. Já outros percebem nitidamente que algo se passa. Elas, por exemplo, ontem nós tivemos um eclipse e tem pessoas que sentem a energia da Lua. Elas se conectam com a Lua, elas percebem, elas sentem a Lua. E talvez elas não percebam isso mentalmente, cognitivamente, mas elas percebem que algo acontece. Então, é muito interessante esses processos, assim, os níveis das pessoas de consciência mesmo são muito diferentes. E não é à toa que nós estamos todos juntos para aprender uns com os outros, né? Para ver essa troca exatamente, né? Já que cada um sente de uma forma diferente. Exatamente. Então, é bem encantador, assim, muito bonito, né? E o que tu percebe, Fabiane, que muda, então, na busca das pessoas nesse passar dos anos que a gente está comentando agora? Eu imagino a questão espiritual mesmo, porque quando a gente inicia no processo como terapeuta, pelo menos comigo, que já estou há quase 15 anos no consultório, no começo era uma questão assim de muito para o diagnóstico, para classificação, para medicação, e hoje não. As pessoas elas vão para a terapia com uma necessidade de se conhecer. Não é pela doença, é pela saúde. Elas querem qualidade de vida, elas querem melhorar aquilo que já está bom, ou elas querem aperfeiçoar, elas querem trocar de carreira, elas querem trazer o melhor delas. E isso é algo, exatamente, é algo que antigamente não se tinha. As pessoas iam para o consultório arrasadas, no fundo do poço, com uma depressão, com um diagnóstico, e a gente já tinha que recorrer para um outro profissional. Até porque não iam, né? Porque se soubessem que ia para um psicólogo ou faziam uma terapia, tinham até um preconceito, né? Exatamente. Acho que a pessoa não bate bem, ela foi lá. Exato, tinham vergonha. Né? Acaba não contando, né? Ou não querendo mesmo procurar o profissional por vergonha. Então, hoje já não. Eu percebo assim que as pessoas elas compartilham até assim os textos e elas têm uma ânsia mesmo, de buscar assim e de se aperfeiçoarem e de ser melhor, oportunizar para os outros e para si própria uma caminhada de evolução. Eu estou na vida por algo maior. Sentido. E tu não acha assim que hoje em dia com essa enxurrada de informações que tem, porque tem o outro lado também, né? Sim. As pessoas também estão muito perdidas. Sim. Elas assim, elas não sabem exatamente o que pensar, o que fazer. A gente percebe assim claramente que elas que estão realmente perdidas, sabe? Uma hora é uma coisa, de repente já é outra coisa, então não sabem o que fazer. Está tendo emocionalmente perdidas. Existe um desequilíbrio, assim. É um desequilíbrio, eu percebo assim, uma geração diferenciada de uma atual para uma geração. Sim. Porque eu uso antigamente, né? Mas assim, antes, né? Claro. Algumas décadas atrás, a vida era muito linear, né? Que era o que a gente estava falando da diferença da física, né? Da física newtoniana para a física quântica, né? Antigamente as coisas eram muito lineares, o pensamento era cartesiano, então tudo era muito segmentado. Então, assim, não se tinha essa amplitude de consciência. Então, as pessoas, o que elas desejavam da vida era muito reto. Então, assim, a gente estudava, a gente casava, se tinha filhos, a mulher tinha um papel e era aquele papel. Então, assim, não se questionava. Dela fazer alguma coisa diferente. Exatamente, não se questionava. A própria sociedade punia, né? Exato, né? Ou punia, ou a pessoa ficava muito reprimida e se sentia culpada. Então, essa libertação que veio através dessa consciência, essas possibilidades. E aí é aquilo, quando a gente tem muitas possibilidades, a gente fica diante delas e não sabe muito bem o que fazer. Né? Porque hoje se abre um Face ou a internet, tanta coisa. Para onde que eu vou? Tantas informações, né? Tantos cursos, né? Desde a área da gastronomia, da psicologia, tudo virou uma possibilidade de pesquisar, de ser, né?
Então, assim, é muita criatividade, é muita expansão e é muito rico. Então, às vezes, as pessoas ficam muito perdidas e a possibilidade de escolher é muito maior. Antigamente não se tinha, se seguia a profissão do pai, do vô, né? Tinha um comércio, uma coisa seguia. Nem se pensava, será que eu quero isso? Né? As pessoas não questionavam se queriam. Hoje a gente questiona, porque a gente busca um sentido para a vida, né? Então, isso tudo é muito legal, assim, de se pensar. E a geração que vem de crianças agora, elas só ficam e permanecem naquilo que tem sentido para elas, né? E se não tem sentido, elas não vão permanecer. E aí é o choque geracional, né? Porque às vezes os pais, né, não conseguem entender isso, né? Não conseguem entender porque a escola não é atrativa, né? Porque elas ficam com o TDAH, que às vezes não é porque elas acham a escola muito chata, e a escola, às vezes, ela é muito chata mesmo, né? Porque, às vezes, os professores não estão preparados para lidar com uma criança que conhece e reconhece a tecnologia e tem um quadro, ou tem um data show, enfim, sei lá quais são os recursos que estão aquém da inteligência dela, e é muito chato mesmo. Então, a gente precisa ampliar, né, a forma de se reconhecer, né, que o nível de consciência deu um salto quântico e a gente precisa acompanhar. Como tem o lado da espiritualidade também. Exatamente. As crianças hoje em dia já nascem, né, que tem a Sabendo. tal geração índigo. Nós somos índigo, aí cristais, diamante, arco-íris, enfim, né? E às vezes eu percebo isso na minha filha, né? Porque Sim. às vezes eu tô com alguma coisa assim e tem coisas que eu não preciso ensinar pra ela. Ela já sabe. E assim é uma ela coisa te que eu falo, ensina. Não chegou a hora dela aprender, mas ela age com uma naturalidade. Eu falo, mas como é que ela já sabe disso? Não chegou a hora, mas assim, é uma coisa natural, parece que... Né? E eu vejo isso, o meu sobrinho também, hoje ele já tá adulto e tudo mais, assim, mas tinham coisas que também passava, falava, mas gente, não sabe, ninguém ensinou, mas já sabia. Já né? tá neles. As antigas almas velhas, né? Dizem, sim, o pessoal com falava, muito saber. definia isso, né? Com muito saber. E o engraçado é que assim, como a minha é mais nova, então nela a gente depois percebia mais ainda do que nele. E aí ele tirava sarro dela ainda, né? Falava assim, como é que é? Que eu sou madrinha, falava, alma velha, né? E aí falava, mas começou com ele, né? E, mas era engraçado, mas eram muitas coisas, gente, e nós percebíamos isso, porque teve muita coisa que nós não precisamos ensinar. Eles sabiam, e eram umas coisas muito engraçadas que a gente, da nossa geração, cara, a gente não aprendeu, ninguém ensinou, foi sabe, muito... Reprimido. Muito reprimido, né? E aí os adolescentes, agora a gente pega os meninos, né? 18, 20 anos, que não bebem, que não fumam, que saem tarde, que trabalham com a sexualidade de uma forma completamente diferente, né? Por quê? Porque são seres mais evoluídos, né? Então eles não têm essa questão machista que muitas vezes a geração anterior tem. Aí os pais ficam, né, se perguntando uma série de coisas. Então é um salto quântico. Né? E esse salto quântico ao que se deve, então? Se deve ao nosso padrão da Terra, que precisa evoluir, que precisa crescer, que precisa mudar, ir na marra, porque a gente está trabalhando com os recursos de uma forma que está chegando na exaustão desde do lixo que a gente não separa ainda, desde da forma como a gente lida com o consumo, que a gente tem um celular, 3 meses depois a gente não quer mais, a gente bota fora, só que bota fora para onde? Falta de valor, né? Falta. É muita coisa que é vendida como sinônimo de felicidade, não é. Então, assim, a gente precisa rever uma série de coisas. E então tá na hora, né, da gente aprender a voltar, né, a voltar para dentro, a voltar para os valores do que de fato é essencial. E eu acho que essa busca é a busca que as pessoas estão começando a se dar conta, porque elas vão até um ápice, o ápice da matéria, o ápice, enfim, financeiro, e elas não encontram o que elas foram buscar. É como se elas chegassem no finalzinho lá do arco-íris, tivesse o potinho de ouro, só que assim, tá, e aí? Pra quê? Exatamente. Mas eu acho que isso se deve mais à nova geração do que à velha geração. Porque a velha geração, digamos que penou e tudo mais para chegar onde chegou. Eu acho que cada um tem o seu objetivo, né? E a nova, digamos, ganhou meio tudo pronto e não precisou batalhar e não precisou dar aquele valor.
O desequilíbrio que acontece, né? Porque às vezes quando tu aprende, entre uma geração e outra, tu aprende que o objetivo é esse, só que vem os filhos também para fazer esse aprendizado com os pais, né? Porque assim, se tu tem um filho que ele vai te ensinar alguma coisa, existe uma troca de saber e às vezes não acontece, né? Os pais também não se permitem evoluir, né? Então, e se tu tem um pai que é muito castrador, tem uma razão também de tu ter um pai castrador, né? Porque os índigos, por exemplo, são crianças que têm muita dificuldade de lidar com a autoridade. São os desbravadores, são aqueles que trazem as verdades, que trazem nós, né? Que as pessoas que não aceitam e que vão trazer coisas e que vão contestar, que vão questionar. Só que aí nós temos pais mais castradores, porque é fundamental que tenhamos. Isso é bom, por exemplo, né? para aqueles filhos que às vezes reclamam daqueles pais maus. Né? É tudo perfeito. Para ver um equilíbrio, não é? No universo é tudo perfeito, né? E aí que eu acho que entra muito o saber, né, da espiritualidade, porque se a vida fosse só o aqui e agora, não existisse nada antes e não existisse nada após, é injusto. É injusto. Porque se nós olharmos só para o aqui e agora, quanta injustiça, né? Aos olhos do aqui e agora é muito injusto. Tem gente que nasce numa situação super privilegiada, nem que seja só do ponto de vista financeiro, e outro não. Por quê? Então tem um antes e tem um depois. Tem que ter, é o mesmo fato. Se a gente existe, de onde a gente veio? E por que não poderia ter novamente? Se já existe se existiu uma vez, por que não poderia ter um depois? Exatamente. Novamente? Tudo tem um porquê por trás, não é Sim, mesmo? sim. E o que a gente está construindo hoje, né? Porque assim como a gente sempre fala, a prova da pobreza, enfim, ou da escassez financeira, ela é difícil, a da riqueza eu acredito que seja muito mais. Porque o desapego que tanto se fala, quando a gente não tem a possibilidade de escolha, quando a gente está numa vida em que eu só me preocupo com o arroz e o feijão, eu não tenho escolha. Aquilo é a minha possibilidade. Agora, quando eu ganho muito dinheiro, o que eu faço com isso? E eu vou ser cobrado por isso, né? Então, eu tenho que saber distribuir isso de uma forma inteligente para todos, porque nós não estamos aqui para viver sozinhos, nós estamos aqui para auxiliar as pessoas, nós estamos aqui para poder crescer junto com as pessoas. E aí é a grande questão. O desapego não é quando eu não tenho a possibilidade de. O desapego é quando eu tenho a possibilidade de e eu abro mão porque não é necessário. Então tem várias questões aí que a gente está ainda engatinhando, né? Várias questões têm que ser trabalhadas, né? No dia a dia mesmo, no ser humano. Sim, com certeza. Especializada em looks infanto-juvenis e sempre antenada nas últimas tendências da moda, a Jardins está sempre em busca do melhor para atender os pequenos e nem tão pequenos assim. Não perca seu tempo, vá direto para a Jardins, na rua 28 de setembro, 414, em Santa Cruz do Sul. A dica DEMAC de hoje é sobre os forros de PVC, que unem beleza com custo e benefício. No mercado é possível encontrar o forro de PVC nas cores mais diversas e imitando texturas como madeira. DEMAC, a sua mais nova opção em materiais de construção e acabamentos. Rua Coronel Oscar Yost, 1228, ao lado do Shopping Santa Cruz. A dica Sangalen de hoje é sobre a realização regular do autoexame de pele. Ele pode alertar para mudanças em lesões pré-existentes ou mesmo detectar novas lesões, aumentando a chance de detectação precoce do câncer de pele. O autoexame deve ser feito de maneira regular para que se torne um hábito, mas não tão frequentemente a ponto de se tornar cansativo.
Após as primeiras vezes, não levará mais que 10 minutos. Um pequeno investimento para um grande benefício. Instituto de Oncologia St. Gallen, Núcleo Melanoma. Cuide de sua pele. Mais que cuidar de pacientes, cuidamos de vidas. Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. Diretor técnico, Marcelo Luiz Dotto. CRM 21297. Mas, Fabiane, olha, parece que agora, né, como a gente estava comentando, há essa busca maior, especial, do caminho da vida, né? Sim. Uma busca do propósito, do significado. Por que isso tem aparecido no teu consultório? Por que então agora todo mundo quer esse significado mais concreto da vida? Olha, eu acho que as pessoas estão se cansando de fazer as coisas sem sentir prazer, né? Então, antigamente era legal, assim, trabalhar 30 anos numa empresa e fazer carreira, né? E eu acho que com o advento da tecnologia e tudo ser tão rápido, hoje em dia, pela própria consciência, sei lá, tu tá 5 anos numa empresa, tu já aprendeu tudo que tu deveria de ter aprendido. E as pessoas trocam, elas querem aprender, elas querem novas experiências, elas querem estar em novos lugares, elas querem desenvolver novas habilidades. Então, é quase vergonhoso, talvez, hoje em dia tá 30 Ou elas não querem passar pela vida fazendo só uma coisa. Não, querem ter várias elas experiências. Querem ter, exatamente. Gente, eu vou passar uma vida inteira sempre fazendo a mesma coisa. Exato. No mesmo trabalho, né? É enfadonho. E gente, então, mesmo trabalho, às vezes, né, vou até um Mesma pouco mais rotina. adiante, assim, com o mesmo marido. Sim, exato. Ou o mesmo namorado. Por isso, Sim. porque tem gente que chega a ter 7, 8 casamentos, né? Sim. Vamos ir um pouco sim. mais adiante, Sim. né? Não quero casar. É. Mas eu lembrei agora, porque tem muitas pessoas que casam e divorciam N vezes. Até porque tem gente que fala assim, eu não quero ser infeliz, né? Ou então eu não quero trair, ou eu não quero... Sim. Né? Essa Como tem questão... pessoas que casam, divorciam e preferem, em vez de ser infeliz, preferem ser solteiros, né? E viver a vida, curtir. Eu acho que assumir a sua verdade, né? Porque eu acho que não precisa ser casado, ter uma pessoa do lado para ser feliz. Eu, aliás, acho ótimo isso. Eu prefiro. Sim, né? sim. É que essas crenças, né? Que antigamente... a sociedade que punha, exatamente. Né? Antigamente. Né? Que tinha que casar, que tinha que ter filhos, que tinha que se formar. Eu acho que tem que ser feliz. Exatamente. E cada um do seu jeito. Cada um vai encontrar. Na verdade, eu acho né? que hoje as pessoas estão aprendendo a respeitar, né? E esse eu acho que é o grande ensinamento do século. Sim. Respeito. A respeitar as diferenças, né? Tudo. Opção sexual. Sim, exatamente. Cor, raça, opção sexual. As escolhas de cada um. Gordura ou não, entendeu? Acho que tudo. As pessoas têm que aprender a respeitar. Eu acho que esse é o ensinamento. Né? Se tu quer ser casada, se tu quer ser solteira, se tu é gorda, se tu é alta, se tu é baixa, se tu tem o corpo perfeito, se tu tem todos os membros do corpo. Eu acho que esse é o grande ensinamento do século, né? Eu acho que é a hora que as pessoas aprenderem a respeitar, se tu é rica, se tu é pobre, a ser solidário, né? Porque, gente, é tanta coisa no mundo para tu fazer. São tantas ONGs, são tantas entidades beneficentes que ajudam crianças, ajudam velhos, ajudam animais, né? A gente recentemente entrevistou, vai ao ar logo, inclusive no Trocando Ideias, a ONG que é o Cavalo de Lata, que ajuda, que quase ninguém lembra deles. Todo mundo lembra, e a gente já entrevistou, e a gente ajuda sempre que a gente pode, as ONGs, as pessoas que são, inclusive, ajudam pessoas, são solidários individuais, com bichinhos, gatos e cachorrinhos. Tem a Rena, né? A Rena Poleto, tem a Bruna também, que é vereadora aqui na cidade, que ajuda os animaizinhos, são as individuais, e aí tem as pessoas que ajudam também as pessoas idosas, né, que nós temos aqui na cidade também.
E aí tem o cavalo de lata, que são os cavalos de grande porte, que são cavalos que são judiados. Então, assim... Cavalos que são abandonados, exatamente, né, pela estrada. Então, assim, aí tem... A gente entrevista também, às vezes, as causas que são dos homossexuais, os transexuais. Enfim, o programa tem trazido, no Trocando Ideias, que é a parte de entrevistas, né? Às vezes a gente traz alguma coisa de expressão livre também, que são de debates. Enfim, respeito. Respeito. Eu acho que o respeito é uma coisa muito forte, né? E as pessoas não estão lembrando disso. Eu penso que cada um tem um caminho, né? E pensando nessa perspectiva do encontro da nossa alma, é muito forte isso, assim. A grande questão, o conflito que a gente tem da nossa mente com essas crenças todas que, enfim, veio da nossa infância ou vieram de outras vidas, enfim, não interessa. Mas elas estão ali nos dizendo que a gente deve ir por um caminho, mas a nossa alma nos diz, não, é por outro. E a gente romper com essas barreiras, assim, e ter certeza de que a gente deve ir por esse caminho é o melhor pra gente e respeitar o outro, né? Se o outro quer ser assim, quer ser assado, quer ser de qualquer forma, não interessa. Ele tem esse direito de ser livre. Assim como eu desejo a minha liberdade, o outro também tem direito de ser livre. E eu sinto que as pessoas, elas ainda se incomodam muito com as pessoas que são autênticas e livres, né? Porque parece que o outro que é livre e autêntico, ele é um espelho para quando eu não consigo ser assim. Então ele me incomoda profundamente, então eu toco pedra, eu falo mal, eu critico. Então as pessoas têm que começar a ter consciência, até porque cada vez mais os astros, né, todos os deuses do universo estão conspirando para que a gente tenha responsabilidade diante daquilo que a gente fala, diante daquilo que a gente faz, né? Então, como a gente estava conversando sobre a energia do ano, enfim, sobre julgamento, sobre questões kármicas, sobre dharma, é muito simples a questão. A gente vai construindo uma vida e quanto mais honesto a gente for com a gente, mais honesto a gente consegue ser com o outro. Então, quando eu consigo estar de acordo com a minha verdade, é simples eu olhar para o outro e dizer para ele o que eu penso, o que eu acho. Só que as pessoas querem ouvir a verdade. Mas quando a gente fala a verdade, elas nos portam. Elas ficam brabas, porque aí é o ego, entra o ego. Elas ficam irritadas, elas ficam incomodadas. Então é muito difícil conviver com pessoas francas. As pessoas querem a verdade, mas a verdade que seja dito conforme elas querem ouvir. Sim. Então, por isso a terapia é muito difícil. Eu sempre digo que a terapia é para corajosos, não é para qualquer um. Não aceita de fato a verdade. Não, elas não querem. Não, tem pessoas que também acham que, assim, ser autêntico é ser agressivo, né? Exatamente. Tem pessoas que falam assim, é que eu sou assim porque eu sou autêntica. Mas, gente, ser autêntico não ser grosso e mal educado. Exatamente. Né? Eu tenho pessoas que falam assim, eu sou maravilhosa, eu sou isso, eu sou... Porque... Gente, não é assim, né? Tu não precisa ser grossa, mal educada para ser autêntica, né? Sim. Personalidade forte também, tu pode ser uma personalidade que não ser seja assertivo, agressiva, né? Dizer aquilo que tu precisa dizer, sem passar a tua mensagem sem agredir o outro. Você não pode ir comigo, conviver exatamente. comigo, não sei o quê. Mas, gente, não precisa ser grosso. Sim, né? Exatamente. Né? Então, é esse equilíbrio, né? A gente volta sempre para o equilíbrio, né? Então, porque também às vezes a gente vai ser super amoroso, né? Vai estar pisando em ovos, como a gente fala, né? E mesmo assim a pessoa se ofende. Mas é que as pessoas também confundem com... Porque, porque tá na pessoa, né? Quando a pessoa tá com uma questão dela, é dela. Então não adianta. Às vezes a gente até vai ser mais incisivo na própria questão terapêutica. A gente dá um limite e a pessoa sabe que aquilo é importante para ela, que ela tá precisando, ela acolhe. Porque ela sabe que aquilo é fundamental para o processo dela e então tá tudo certo, ela está aberta para ouvir aquilo. Às vezes pode ser que a pessoa, não é que ela se ofenda, é que ela faz que se ofende porque ela precisa daquilo, que aquilo seja daquela maneira para ela, entendeu? Sim. É que hoje em dia também tá muito oportunismo, né? Sim. Também tem isso. Sim. Também tem isso. Sim. A pessoa pensar uma coisa e acabar agindo de outra forma. O mundo tá um pouco né? individualista, viu? Sim. Também tá individualista. Sim. Na verdade tá nos dois, né? Sim. Tá perdido.
Voltamos ao ponto Eu acho inicial. que a gente vai encontrar, deve encontrar um equilíbrio, porque eu penso que esse individualismo, né, que foi se construindo também foi por conta desse sentimento assim de incômodo com o outro. A gente não soube muito lidar com essas fronteiras de comportamento, essas fronteiras energéticas, tudo isso foi complicado. Então a gente acabou precisando também encontrar dentro de nós as respostas. Então quando a gente se sente mais forte, quando a gente está bem com a gente está em paz, lidar com o outro é mais fácil, sabe? Pode ver uma pessoa que está com problemas com ela não está em paz com ninguém. Ai, com certeza. Mas quando ela está bem, né? Pode estar os outros com problemas que ela até acalma, não tem problema né? nenhum, exatamente. Né? Então, assim, o caos está dentro de nós. Então, quando a gente conseguir se libertar desse caos interior, né, encontrar o nosso eixo, o nosso centramento, as respostas que a gente precisa, tá tudo certo. Aí vai estar um pouco mais tranquilo conviver com o outro. Não vai incomodar. Tudo isso não vai ficar tão difícil assim, né? E o que fazer então para se libertar desse caos? Vamos buscar as alternativas aí, né? Através das terapias, né? Através de todas as questões, assim. Tem os florais, tem as homeopatias, né? Que são mais naturais, digamos assim. Mas também quando precisar de medicação, a gente vai usar a medicação também. A medicina tá aí para isso, né? Tem os terapeutas de várias linhas. Nossa, surgiu tanta coisa, desde a psicologia até a parte agora das terapias complementares, né, das parte energética. Então tem muita coisa legal. O parêntese que eu sempre faço é: conheça a pessoa que você vai procurar, né? Saiba da história dela, da caminhada dela, porque aí tu falou de oportunismo e aí eu já aproveito o gancho para falar. Eu acho que tem também. Eu acho que assim como as coisas todas elas expandem para o bem e para o mal também. Então eu acho que tem muita coisa boa, mas também a gente tem que reservar, saber, né, quem é a pessoa, né, a trajetória dela. E isso é importante, a gente sempre vai acabar sabendo e conhecendo. E, enfim, pessoas que trabalham com o coração e se trabalham. Eu sempre digo, é muito importante que a pessoa se trabalhe, porque quanto mais o terapeuta se trabalhar, mais ele vai estar conectado para ser um canal translúcido, né, de uma energia cristalina, né? Porque terapeuta perfeito não existe. Né? Ninguém Somos existe. humanos, Ninguém é perfeito. né? Exatamente, temos muitas questões para trabalhar, não é à toa que a gente escolhe estar nessa área, né? Então, é essa busca, assim, é uma eterna busca. Quem entra para ser um buscador é um buscador para sempre. Né? Não termina nunca. Não então. termina nunca e nem deve terminar, nem deve. Sempre buscando se aprimorar mais, né? Sim. Mais conhecimento nunca é demais, né, Nunca. Fabiane?
Mas vamos voltar então a falar um pouquinho de 2018, o que ele reserva, essa parte Esse lance é do muito, retorno. isso é muito interessante. O que a gente pode esperar então para esse ano de 2018 nos movimentos espirituais, astrológicos, emocionais? Olha, assim, como eu disse, eu não sou astróloga, né? Então não tenho. Eu sou uma autodidata nessa área. Eu gosto muito de investigar e de estudar. Então, assim, o que a gente tem, assim, energeticamente é uma regência, obviamente, de julgamento, né? É um ano que tem a numerologia 2, então é um ano que vai trazer muito a questão da intuição. A gente vai estar muito conectado com as energias dos outros, percebendo o que os outros emanam para nós, né? Então, eu acho que essa coisa da intuição é algo que tem que sair do lado místico, porque intuição é instinto, né? É aquilo que a gente bateu o olho, bateu o olho, não é. Acredita nisso, porque a mente vem depois. A mente é aquela coisinha que a gente tem dentro de nós que fica discutindo depois, né? Então, a gente tem aquele impacto inicial, é a nossa intuição. E quando a gente não segue, é sempre um problema. É ou não é? Muitas vezes deixa de lado. Tá sentindo que é uma coisa, mas acaba né, deixando de lado, fazendo outra coisa. Aí, quando a gente pensa, é o problema, né? Porque a gente tem aquele impacto inicial. A gente olhou para a pessoa, para a situação, e a gente sentiu que era algo bom, vai que é instintivo, é sensório. A gente sente que é algo bom. Só que daí a gente começa a pensar, mas é que isso, mas é que aquilo, mas... Aí já entrou a mente, aí desconectou. Então a gente tem que começar a trazer. Osho fala da intuição, vários autores falam da intuição como ciência, física quântica, não é como achômetro, é como ciência. Então, trazer a intuição como algo de benefício para a nossa profissão, né? Tá conversando com o cliente, né, no consultório, vai fechar um negócio, vai uma venda, enfim, traz a intuição e conecta, né? Então, começar a trazer isso como algo importante para os nossos relacionamentos. Às vezes a gente foi falar alguma coisa e parece que fecharam a nossa boca. Não era para falar. Não era para falar. Deixa, não fala. Não insiste. Ou às vezes ao contrário. Quando vê, aquilo veio, né? Era para ser dito, né? Então, começar a se conectar um pouco com isso, que é muito importante, né? A questão do julgamento, né? É interessante que esse ano, na verdade, as leis kármicas, elas sempre regeram o universo. Por mais que a gente não entenda ou ache que seja meio incoerente, para o nosso ponto de vista, né? Mas esse ano tá especial, assim, ele vai estar, como a energia de Júpiter, ela vai expandir para trazendo assim algo muito próspero. A gente vai acabar tendo muitas possibilidades boas na nossa vida, muitas oportunidades. Então, de maneira especial, assim, tudo que a gente foi vendo nos anos anteriores agora, a gente vai começar a assistir. E na nossa vida também. Uma colheita positiva ou não. Aí depende de cada um de nós, né? E a gente sempre sabe, né? Onde que o nosso calo aperta, né? Então a gente tem que começar a observar as nossas condutas, observar os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos, eles criam realidade, isso é um fato. Então, a gente ter ideia, assim, começar a plasmar, a observar a nossa mente, começar a se dar conta, assim, onde está o foco da nossa atenção, né? Então, se eu desejo abundância, eu não posso ficar tendo pensamentos de escassez. Mas me falta isso, mas me falta aquilo, mas me falta... mas eu queria... Não, se tu quer abundância para tua vida, agradece. Agradece todos os dias pelas coisas boas que tu tem. Não fica focando naquilo que tu não tem, porque a mente, ela reproduz aquilo que a gente está focando a nossa atenção. Então, se eu desejo tais e tais coisas para minha vida, eu foco naquilo que eu desejo. Eu visualizo a minha vida como eu desejo ela. Se eu desejo paz, eu me visualizo com paz. Se eu me desejo, enfim, quantas pessoas querem engravidar nesse ano, porque é um ano 2, então, enfim, todas as mamães estão querendo ter filhos. Te visualiza com teu filho, te visualiza numa família legal, com harmonia,
né? E não fica pensando, ai, como eu queria tal coisa e eu não tenho, né? Não. Isso é o tipo de pensamento tóxico, então. Exatamente, é um pensamento que tu tá alimentando aquilo que tu não tem, aquilo que tu não quer. E a mente não faz esse discernimento, não e sim. Ela vai focar naquilo que tu está pensando. Então, se eu tô com uma doença, né, e eu quero curar, eu vou ficar pensando na doença? Ai, eu tô com isso. Não, eu tô me vendo plena, perfeita, com saúde, tranquila, né, curtindo a minha vida em paz. É assim que eu tenho que me ver, como eu quero estar e não como eu estou e como aquilo que eu não desejo. Então, às vezes a gente tem que mudar o foco do nosso pensamento e é por isso que a gente continua repetindo os mesmos ciclos, porque a gente não consegue fazer essa mudança de pensamento. Pensar cada vez mais positivo e agradecer. Exato. E perceber onde que está o erro de foco, né? Porque às vezes a gente realmente está focando naquilo que a gente não quer e não se dá conta, né? Sim, mas isso é uma maneira de ajudar, né? Porque a lei do retorno, ela vai ter, porque vai vir do mesmo jeito. Por exemplo, tem então, karmas que a gente vai passar. Uhum. Sim, porque se você planta o bem, você vai ter um retorno do bem. Uhum. Né? Agora, quem planta o mal vai ter um retorno do mal. Uhum. Né? Mesmo que não venha você, por exemplo, se eu fiz o mal para você, eu posso não, você pode não ver eu tendo este retorno do mal, mas de alguma maneira você vai saber, não necessariamente também tu vai saber isso, né? Mas de alguma maneira ele vai voltar. Como o bem também, de alguma maneira ele vai voltar. Vai começar esse ano, vai começar ou é só esse ano? Depois vai mudar de novo. Isso tudo começa esse ano e ele vai por um tempo, ou é só esse ano? Não, cada ano tem uma energia porque tem uma questão numerológica, né? Tem a regência numerológica, astrológica, mas esse ano tem essa regência em especial. E a gente ainda tem o nosso ano pessoal, né? Que também tem... Como é que a gente são mais sabe? coisas. Pela nossa data de nascimento. Aí a gente faz a soma e tem um número, né? Então, assim, esse ano está intenso com esses arcanos que estão regendo esse ano. Mas isso vem sempre, né? Assim, é uma lei kármica, é uma lei universal, uma lei cósmica, não muda nunca. Mas alguns anos são mais intensos, né? Pela numerologia, mas cada um vai estar trabalhando alguma coisa em especial na sua vida, né? Eu, por exemplo, tenho um ano de inícios, novos começos, coisas novas para minha vida, né? Então já estamos começando, percebendo coisas novas, né? Então, assim, e cada um vai tem gente que vai estar trabalhando mais relacionamento, vai estar trabalhando outras coisas. Mas essa questão do bem que tu colocou é interessante. O que é o bem, né? O bem, às vezes, a gente acha que está fazendo bem. Vamos pegar o exemplo das mães. Sim. Né? Então, às vezes a gente pega mães, né, que acham e acham do fundo do coração que estão fazendo muito bem aos seus filhos, mas não estão. Exatamente. Então, essa questão do bem é muito relativa também, né? Então, por amor, as pessoas matam. Deus me livre. Então, é muito relativo o que é o bem, né? Então, assim, às vezes a gente acha que tem uma determinada atitude que é muito positiva. A gente, sei lá, se sacrificou por aquela pessoa, fez alguma coisa, só que aquilo não gerou um bem. Na verdade, era algo do nosso ego, era algo que nós pensávamos com o nosso nível de consciência que era algo bom. E de fato nós acreditávamos naquilo e era algo bom. Mas não era. Não fez bem para a pessoa. Daqui a pouco a gente acabou se ligando energeticamente e aquilo não foi positivo, tanto não foi que daqui a pouco deu uma briga, deu um conflito, não gerou algo bom. E a gente ficou com aquele karma, com aquela coisa ruim, né? Então, isso também é muito relativo, o que é o bem. E a mágoa vem daí, né? Porque muitas vezes a gente vai construindo relações por amor, pelo bem, só que vai gerando muita mágoa nas pessoas, né? Às vezes, sei lá, sai de um trabalho, de um relacionamento, de um casamento, de um namoro, de uma amizade que seja, muito magoado com aquela pessoa, porque acha que, nossa, deu tudo, fez tudo,
e aquela pessoa nem reconheceu, né? E a gente precisa se desligar disso. Entender que o que a gente fez está feito, né? E no momento que a gente fez porque quis aprender a fazer e estabelecer relações mais saudáveis de troca, e que tá tudo certo e a gente segue e se desliga energeticamente daquela pessoa, liberta aquela pessoa, porque enquanto a gente não estiver liberto e não deixar aquela pessoa liberta, a gente não consegue seguir com a nossa vida para frente. E esse é um ano que a gente precisa se libertar karmicamente das pessoas, ele tá muito especial para isso, né? E a carta do julgamento tem a ver com isso, né? Eu falo a carta porque, enfim, a gente fala muito do tarô, então a carta do tarô. Mas no tarô, enfim, essa é o ano do julgamento. Sim, ela tá regendo, por isso que eu falo a carta. Aí sempre vem a carta, né? Porque a gente, enfim, tem a ver com isso, né? Porque é uma libertação, né? Desses relacionamentos, é um renascimento, né? Em que a gente se liberta, deixa tudo para trás e segue em frente, né? E é muito importante que a gente faça isso de fato, né? Então essa questão de energia também, que tu comentou há pouco tempo, eu vou me relacionar mais com pessoas que têm energia parecida com a minha, ou pode acontecer completamente diferente já, porque tem que ter essa mudança, um tem que aprender com o outro? Eu acredito que assim, a gente vai deixando, e muitas pessoas têm essa sensação, que não se conecta mais com algumas amizades. Sim. Né, assim, não rola mais, já não consigo mais, chama para tomar um café e fica, né? Não é mais a mesma coisa de antes. Não tem mais, porque teve essa frequência, mudou a frequência, e ou a pessoa não mudou, a pessoa foi para uma outra faixa, não cola mais, não tem mais nem papo. E aí é o universo te dizendo, segue, vai para outros nichos, encontra outras pessoas que têm mais a ver contigo. E a gente adora, né, se apegar, né? É porque a gente está sempre em constante transformação. Exatamente. Também, né? Isso é maravilhoso. E não é porque não é porque ele quer o mal ou coisa assim. Não é, as pessoas se transformam. A gente está aqui para aprender. Exatamente. Para evoluir, né? Evoluir. E não é que tu evoluiu e o outro não evoluiu. Não, tu evoluiu para um lado, depois você evoluiu para o outro. Exato. Não tá mais evolui. Ninguém é igual a ninguém. Exato, e ela vai encontrar outras pessoas legais também, que vão trazer outras coisas bacanas, que vão, enfim, tá numa outra frequência. Cada um tem um caminho. Exato, e a gente se dá conta disso, assim, né, e desapegar. Esse é o grande desapego, assim, né, porque a gente fica. Às vezes é bem difícil desapegar, né, porque a pessoa mesmo não quer. Mas, e não é só por isso também, muitas vezes as pessoas têm dificuldade em desapegar, até por conta de criação que teve. Porque o que acontece? Por que às vezes as pessoas não são felizes? Porque elas tiveram uma criação e que acham que aquilo é que é a felicidade. Entendeu? E para elas construírem a própria vida, se transformar, tipo assim, mas será que o que eu preciso, ou o que eu quero para ser feliz, tem que ser em cima daquilo que a minha família me fez acreditar que era? Será que é isso que eu quero? E se autotransformar. A minha família, por exemplo, me fez acreditar que eu tinha que crescer, casar, ter filhos, morar numa casinha no fim da rua para ser feliz, ou alguma coisa assim, ou sabe? Ou então eu tinha que ir para fora, ou morar num outro país, alguma coisa. Será que era isso? Será que é isso que eu queria? Nada, eu não queria isso. Eu queria, sei lá, eu queria crescer, eu queria... fazer um curso de aviação, ou sabe, eu queria ser piloto de avião, não sei, sabe, é isso que eu quero. Não, eu quero ser pintora, eu quero ser, sabe, será que alguém já parou para pensar se era isso que eu queria na vida? Mas hoje eu já tenho, sei lá, 40 anos, 35 anos, será que eu vou recomeçar, eu vou para a faculdade, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não quero, não, sabe, não, vou vender tudo, eu vou morar na beira da praia, ou vou vender tudo, sabe, vou morar no outro país, faz, ainda tá viva? Faz, vai, arrisca. Certo, volta. Nunca é tarde, né, para buscar a felicidade, de fato. Não, e é interessante, assim, que eu sempre falo que a verdade, ela tem muita força, né, e a nossa verdade tem muita força. Mais cedo ou mais tarde, em algum momento da vida, a gente vai fazer essa conexão. Nem que a gente vai estar sentado na beira da praia, a gente vai se dar conta que determinada situação faz muito sentido para nós, a gente vai sentir esse ímpeto de buscar aquilo,
né? Por mais bem-sucedido que a gente possa estar em algum trabalho, ou aquilo vem com toda a força, porque a gente tem algo para realizar na vida e aquilo vai nos trazer essa completude e ela não é material. A felicidade é muito simples, é tão simples que a gente não consegue perceber, né? Quando as pessoas estão assim, sei lá, nos seus últimos momentos, né, de vida ou passando por uma situação, por uma doença, elas nunca vão trazer a questão material. Se elas pudessem voltar, elas teriam um mínimo, elas viveriam muito mais, elas trabalhariam muito menos, estariam com as pessoas que elas realmente gostam, porque se faz muita coisa social que não se gosta, né? E se está com pessoas que não se tem um pingo de afinidade. Então a gente está muito na obrigação. Eu acho que essa busca vem disso, assim. Esse prazer verdadeiro de fazer coisas simples, coisas que tenham sentido, de sair desse vício. Que nem tu disse, assim, né? Do corpo perfeito, do carro, da marca, da necessidade de estar aparentando algo que não é. Porque isso despende uma energia imensa e que não volta atrás. Depois a gente tem uma determinada idade e a gente olha para trás e pensa assim, pra que tudo isso? Né? Então, esse caminho para dentro, para si, para sua verdade, é fundamental que se faça. Quanto mais jovem a gente fizer, melhor, porque é menos tempo que a gente perde dinheiro, né? Com terapeuta, com remédio, porque depois tem gente que trabalha, ganha um dinheirão e a metade dá para médico e remédio. Então, assim, por quê? Porque é impossível suportar a sua vida. Para quê? É tão mais simples viver com menos, viver verdadeiramente aquilo que o coração já disse há muito tempo. Uma terapia boa é viajar, né? Tem tanta coisa maravilhosa de se fazer, né? Então, assim, é isso, assim, né? Saturno em Capricórnio vai trazer muito isso agora. Boa sorte. Capricórnio, sou eu. Os capricornianos, né, que, assim, tenho muita força, assim, porque eu passei por isso agora. Saturno estava em Sagitário nesse ano, e aí tive toda a transformação da minha vida profissional, inclusive, né? Então, toda vez que o Saturno vem, ele vem para nos trazer essa reestruturação da vida, né? Então, ele vem nos perguntar, assim, tu está fazendo o que tu deveria fazer, né? E a gente olha e ajusta, né? E recebe também aquilo que a gente deve receber. Então, por um lado é muito bom, só que a gente também revê toda a nossa vida, assim, né? Como se a gente fizesse todos os reajustes necessários, e é muito bom, porque a gente também colhe bons frutos. A gente olha a sombra, mas a gente também vê a luz. Então, é um ano assim, né? Que muitas coisas sólidas, porque Capricórnio tem isso da solidez, né, da estrutura, vai ser rompido, né, por uma questão justa e importante para a humanidade, né? E então é um ano assim incrível. Eu acho que a gente estava esperando, acho que todo mundo que trabalha com energias e estuda a espiritualidade estava esperando por um ano assim, muito interessante desse ponto de vista, assim, de reorganizar e respirar um pouco mais tranquilamente e poder olhar para o mundo com esperança. Esperança de dias melhores, esperança de mais consciência por parte das pessoas. Então, eu acho que esse ano vem nos dar esse refrigério para a alma. No geral, né? vai ser bom para todo mundo, no geral. Para todo mundo, porque todo mundo vai buscar esse caminho. Em especial para... E os capricornianos vão estar na lida, né? Aqui, né? Então... Pra variar. Como sempre, né? Pra variar. Ok, né? Mas é isso, né? Cada um tem o seu momento, né? Sim. Nós, sagitarianos, já passamos, assim, então agora a gente, assim, passa pra vocês, né? Então, vamos lá. Um pouco pra cada um, né, Fabiana? Claro, tem que ser um pouquinho pra cada um, a gente tem que dividir o fardo, né? Tô esperando um ano de férias, quem sabe? Sabe que às vezes eu penso assim, né?
essa coisa de férias, toda vez que eu entro em férias eu penso assim, daí esse ano eu pensei, não, então vamos fazer os trabalhos energéticos. Aí eu volto mais cansada do que quando eu saí. Engraçado isso, né? É muito. E aí eu nunca tenho férias. E aí é bem E aí isso. quando a gente volta, a gente, por exemplo, assim, que nem eu tirei uma semana, né, pra descansar, eu fui pra casa da minha tia, mas assim, quando a gente volta, a gente fica enlouquecida, aí você fala, cara, tu trabalha muito mais. Muito assim, mais. Por que eu saí? Por que eu saí? Eu tenho... Não, mas Tem que assim, por causa recuperar o até tempo por conta perdido. de filho, né, que depois vem colégio, tudo, as crianças, né? Sim, porque precisa. senão nem sai, porque tu cansa muito quando tu volta. Mas a criança precisa... A preparação, antes de sair, deixar tudo organizado. Aí tu já tá um trapo. Você aí chega tu podre. Aí volta. Ai, por que eu saí? Bem isso. Né? Mas enfim, né? Assim, Mas faz parte, né? Tem que ser sempre assim. Sim. Mas, Fabiane, então, uma outra coisa que eu quero te perguntar, meio que para encerrar um pouco o nosso papo. Tu tem uma dica, mensagem para aqueles que buscam um caminho da vida mais profunda, mais conectada com a essência? O que tu podia dizer para essas pessoas? Por onde começar? Olha, eu gosto de uma frase que é assim, seja o caminho, não seja a pedra. Porque as pessoas, elas acabam sempre sendo a pedra, às vezes, e não o caminho, porque o caminho é quando a gente tem a oportunidade de ser uma ponte por onde a gente for. Porque as pessoas que nos procuram, a gente possa iluminar o caminho delas, a gente possa passar uma mensagem de luz, de harmonia, de paz, que a gente não proporcione mais coisas ruins, porque às vezes já está difícil para elas e quando elas nos buscam, elas estão numa fase frágil, e que a gente possa iluminar, e quando a gente ilumina, a gente se ilumina. Quando a gente cura, a gente se cura. Então, a minha grande mensagem é que as pessoas comecem buscando a sua cura, que elas tenham uma conexão com elas próprias e a partir dessa conexão elas possam ter esse encontro com o caminho delas e se transformar numa grande rede, uma rede que é importante que se faça a partir de agora. E esse ano de 2018 vai ser um ano que vai estar propício para tudo isso, para uma conexão com o outro, para uma conexão com o seu eu e que a gente realmente consiga estar alinhado com a luz, que a gente tenha bons hábitos materiais, que eles comecem dentro de casa, que eles comecem dentro de nós, que a gente cobre menos o outro e comece a fazer as cobranças dentro de nós. Quando a gente começar com a gente, o mundo fica mais fácil e tudo fica mais interessante, verdadeiro, sincero e fácil para todo mundo. Então, acho que é isso. Eu agradeço muito. Acho que foi um bom começo. Exatamente, né? Começamos nosso 2018 muito bem, né? Já esclarecendo tantas coisas, com essa conexão tão boa, né? Então tá, eu fico bem feliz e espero que tenha contribuído minimamente para vocês. Nossa, demais! A gente que agradece a tua presença. Enfim, imagina, para mim foi um prazer, né, poder sair um pouco do que eu tô acostumada, né? E a gente vai querer você muito mais aqui para falar sobre outros assuntos, inclusive, se tu topar. Então tá, com certeza, sim. Então tá bom, muito obrigada. Muito obrigada. Nós do Expressão Livre que agradecemos a tua participação, então, tá Fabiane. Tá bom. E eu, Monique, vou agradecer então a participação da Nara aqui com a gente, Sim. que é E eu tão gostei, difícil, né? Daqui a pouco eu vou tirar a Monique daqui. Brincadeirinha. Aproveitar então, né, primeiro programa de 2018, deixar o convite para a Nara participar mais vezes com a gente, porque foi um debate muito bom com a presença dela. Acredito que o pessoal de casa também vai concordar com isso, Nara. Ai, é puxando o saco, não dou aumento não, tá? Menina, obrigada, gente. Obrigada. E, ó, contamos com vocês aí em 2018. Um beijo para todos. Esse foi o nosso programa Expressão Livre. Estaremos de volta na semana que vem com um novo tema.